Olá pessoal, aqui quem fala é a Audrey Moreira Roida e hoje eu vou ler um conto tradicional deste livro aqui, ó, As 14 Pérolas da Sabedoria Sufi. A sabedoria Sufi é uma sabedoria de um povo ali da região da Turquia. Esses personagens aqui, com essas roupas que parecem saias, né? São saias, na verdade, são os derviches. E esse livro é mais um da coleção das pérolas das sabedorias do mundo, das culturas do mundo, recontadas pelo Ilan Breman e ilustradas pela Yonit Zilberman, cuja ilustração assim eu amo loucamente. Yonit, I love you. E é uma referência pra mim, eu acho maravilhoso assim o jeito que ela ilustra. Escolhi aqui, tá, gente? Esse quadro aqui do conto tradicional, mais reflexão, mais crochê, é um negócio que eu escolho aqui na hora. É gravado o vídeo, mas eu escolho na hora. E eu escolhi um conto desse livro chamado O Falso Sábio. Vamos lá. Muitos sufis deixaram seus ensinamentos documentados em livros. Entretanto, suas palavras nunca são o que parecem. Ocultam mistérios que só podem ser desvendados por aqueles de coração e mente abertos. Dizem que um derviche estava dando uma conferência sobre a obra de Jami. Ele se dizia o maior conhecedor da obra desse famoso poeta sufi. Em meio às elucubrações sobre o autor, um homem de aspecto humilde entrou no recinto, sentou-se e começou a ouvir o derviche. A partir daquele momento, ao final de cada frase, o estranho que acabara de chegar movia a cabeça negativamente. Aquilo começou a irritar o palestrante. A multidão ali presente notava a inquietação do mestre. Não aguentando mais, o derviche apontou para o estrangeiro e disse: "Pelo jeito, o senhor não concorda em absoluto com a minha interpretação da obra do grande Jami." A ilustração. A multidão inteira se voltou para o estrangeiro, que respondeu pacificamente: Não concordo com absolutamente nada." Uma veia saltou no pescoço do derviche. Seus olhos pareciam duas bolas de fogo. Com um grito ele retrucou: "O senhor, por acaso, tem alguma autorização do grande e ilustre poeta Jami, daquele que estudei a vida inteira, para interpretá-lo?" Não tenho não, respondeu aquele homem simples. O derviche abriu um sorriso malicioso e disparou: "Então, como você, um homem simples, se atreve a discordar de um sábio e estudioso como eu, que passei anos e mais anos e mais anos me aprofundando na poesia e nos mistérios do poeta? Sou Jami, o poeta. Adeus e boa aula", concluiu o estrangeiro, afastando-se do recinto. Nossa, até me arrepiou aqui, gente, adorei. Adorei esse conto, não conhecia. O Falso Sábio. Maravilhoso, maravilhoso. Muita coisa para falar, né? Ai, adorei. Adorei. Então, vamos fazer aqui, pô, peguei aqui de novo o meu chale quadradinho aqui, dourado e vinho. Ai, gente, e aí? Nossa, e aí, né? Como se eu estivesse falando com vocês ao vivo mesmo. Muito interessante, né? Bom, primeiro que esse é louco, né? Como esses contos, de novo, né? Tô trazendo aqui contos que falam da natureza humana, né? Vou fazer um alongamento aqui. E a natureza humana é essa coisa aí, né? Desde sempre. Desde sempre. Aquele que se coloca como sábio, como o grande estudioso, o grande acadêmico, o grande debruçador teórico das coisas, como isso obviamente não é uma regra geral, mas como existe um certo tipo de atitude
que é de uma empáfia, né? Que é de uma arrogância que... esse tema me deixa... Eu fico muito interessada nesse tema, porque eu acho que, assim... É óbvio que a academia produz conhecimentos importantíssimos. Os sábios, eu falo academia porque é a versão contemporânea, né, do sábio, ou deveria ser, talvez. Lembrando que sabedoria não quer dizer acúmulo de conhecimento, né? E acúmulo de conhecimento também não quer dizer inteligência, são coisas diferentes. Na minha humilde opinião informada de psicologia, de teórica do boteco. Então, assim, eu acho que... Peraí, deixa eu achar enquanto eu tenho crocheta aqui, que senão eu nem acho, nem crocheta, nem faço nada. Eu acho muito interessante quando a gente se depara com alguém que acha que detém o domínio completo de uma área de conhecimento. Eu me irrito, mas hoje em dia eu já acho até um pouco, quase uma coisa infantilizada, né? Que é aquela coisa infantil de que eu sei tudo sobre isso. Eu falo isso, mas eu também gostaria de saber tudo sobre várias coisas. Eu começo a estudar um negócio, eu já quero ter todos os livros, já quero ler tudo, já quero ver todos os cursos. Mas existe um movimento de quando a gente... Vou falar de mim, né? Não posso falar de todo mundo, justamente porque eu tô até falando o oposto disso. Existe um movimento de quando você se aprofunda na teoria da coisa, que é muito perigosa, é muito perigoso porque você se afasta do mundo, da realidade da coisa, né? Então, é muito interessante pensar como que esse estudioso da obra, ele provavelmente nunca fez uma obra. Ele estudava poesia, mas ele nunca escreveu poesia, né? Então, ele... que é uma postura muito comum daquele que critica sem nunca ter feito nada a respeito, nunca ter feito nada prático, nunca ter escrito um livro de poesias, nunca ter feito uma obra de arte, nunca ter cozinhado um prato. No caso da educação, né, eu tenho ouvido muitos professores de saco cheio de formação, porque vai lá o formador da moda, que até nisso tem moda, o que me impressiona, me irrita muito, mas até na educação tem a moda. Enfim, mas esse é um papo para outro vídeo, mas tem lá o formador da moda que nunca pisou numa porra de uma sala de aula com 30 crianças pequenas, entendeu? Ou com 15, sabe assim? E ele vai lá cagar regra, ele vai lá falar como é que a professora tem que agir, o que ela tem que estudar, que inclusive ela tem que estudar mesmo tendo uma rotina absurda. Então, eu acho que esse conto, ele fala de uma coisa nossa do ser humano, profunda, que é a nossa infinita necessidade de superioridade, me incluo nessa, tá, gente? Eu me sinto superior várias vezes, não me orgulho disso, mas eu me sinto. É a nossa ilusão de que ao ler sobre algo, a gente vai dominar a vivência desse algo, o que também é um negócio que é uma ilusão, assim, né? E a humildade de quem produz o algo, que também não é uma coisa muito fácil de conquistar, né? Porque muitas vezes quem produz, principalmente obra de arte, né, seja ela qual for, o ego ali tá num nível de inflamamento que o negócio ali tá precisando de um anti-inflamatório mesmo, né? Está inflado, não é inflamado, inflamado e inflado, né? Ao mesmo tempo, quem já se enveredou na produção de qualquer coisa que seja no mundo real, qualquer coisa que seja, de um post de Instagram, de um processo de postagem no Instagram, a conclusão de um prato mais complexo, a concluir um desenho, a saber dançar, a
saber fazer uma planilha de Excel com as finanças da casa, a entender como se faz um negócio de crochê. Qualquer coisa que você se debruce a fazer concretamente na vida, começar, passar pelos BO tudo e terminar, você vai ver o nível de complexidade que é fazer qualquer coisa. Eu era uma pessoa extremamente crítica. Quando estava na faculdade, fiz faculdade de artes visuais, na USP. Uma das piores coisas que me aconteceram na vida, né? Meu Deus do céu. Porque assim, apesar de ter aprendido muito e ter tido muitos contatos, aquilo ali é um lugar assim que é de uma rigidez. Pode ser que eu seja cancelada nesse momento, mas enfim. É de uma rigidez, porque você tem que ser o artista que eles acham que você tem que ser, né? O que é muito contraditório. Eu fiz artes plásticas lá. E aí, eu esqueci, eu perdi o fio da meada, mas enfim, vou tentar voltar aí. Peraí, 2, 6, foi. 1, 2, 3, 4, 5. Ali a gente tinha e eu acho que isso tem muito a ver com esse mundo das pessoas que estão ali distantes de uma realidade mesmo, assim, né? Então, a gente tinha, lembrei agora, eu tava nesse lugar de estudante de artes visuais, eu, de fato, botava muito pouca mão na massa, mas eu tinha muita opinião para dar. Nossa, muita. Eu tinha muita opinião para dar sobre os artistas, fazia críticas, assim, ó, fulano de tal não sabe fazer tal coisa, fulano de tal tinha que melhorar o seu estilo, até que ocorreu-me de fazer, de me enveredar pela execução das coisas. E aí, minha filha, aí o bicho pega. Porque quando você se depara com a realidade, aí o negócio não é tão simples assim, né? Então, eu achei esse texto muito interessante, muito sintético, né? E para falar de algo que todo mundo vivencia em algum momento da vida, que é sentir a necessidade de ser superior ao outro, por qualquer coisa que seja, né? Pelo conhecimento, pelo status financeiro, pelo corpo modelado, pela roupa de última moda. Eu acho que isso é do ser humano. E mesmo quem se coloca num lugar de não ser assim, tipo, não, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou humilde e tal, ela se posiciona como superior neste lugar da humildade, né? Como se a extrema humildade e você deixar, sei lá, esqueci a palavra, seu orgulho, nossa, esqueci a palavra completamente, gente, como é que é o nome disso? Bom, esqueci a palavra. Como se deixar isso de lado fosse a prova de que você não é uma pessoa que se sente superior, né? Então isso é muito interessante nesse conto. E como a sabedoria, na verdade, ela não está exclusivamente na leitura, né? Na leitura que eu digo, não estou desestimulando a leitura, tá? Porque eu amo ler, eu amo, por mim, eu tinha assim, ó. E eu sou dessas que compro o livro e acho que já adquiri todo o conhecimento que tá ali dentro, né? Todas as informações. Mas isso não basta, né? Tem que ir pra vida. O que a gente lê tem que se transformar em carne da nossa carne, sabe? Tem que se transformar. Isso não é uma cagação de regra, tá? É o que eu acho pra mim. O que eu leio e releio e refaço e tento exercitar, né? Não dá tudo. Para que aquela coisa se torne concretude e para que eu tenha vivência, sabe? Agora, é muito difícil, né, gente? Porque viver é difícil e perigoso, como diria Guimarães Rosa. E eu me vejo muitas vezes nesse lugar aí de superioridade. Tipo assim, quem você pensa que você é, né? Enfim, não vou terminar de novo a carreira aqui, porque é isso, o vídeo acabou, a carreira não faz sentido, né? Ficar em silêncio vendo vocês verem eu fazer. Agradeço novamente estarem aqui. E até o próximo conto com ponto e aleatoriedade, que tal? Conto com ponto
E filosofia, ponto com ponto e aleatoriedade. Pode ser, né? Quem sabe, vamos ver. Tentar agora apagar aqui, a gente nunca consegue, mas vamos tentar. Não deu? Não deu? O negócio não vai. Olha, eu não sei.